de todos os temas que aparecem nos concursos, na prova de residência e tal, o tema que ele mais se aproxima do que a gente precisa saber na prática diária e o que precisa saber para a prova é a pneumonia. É impressionante, cara. O que cai mesmo são os problemas do nosso dia a dia, sabe? É o mais clínico dos assuntos cobrados na prova. É muito legal, até porque quando a gente discute, refuta uma série de dúvidas que a gente tem na prática diária. E a primeira delas é saber situar onde é que a gente está dentro do universo das infecções respiratórias. Porque olha só, olha essa situação clínica aqui. Um homem jovem, 34 anos, procura auxílio médico com queixas de congestão nasal, rinorreia e tosse seca há 2 dias. Ontem teve um pico febril, não tem nenhuma doença associada. A gente examina, não tem nada demais, nada. Jovem, sintomas respiratórios repentinos, procurou auxílio médico. Porque teve febre ontem, assim, acordei hoje, resolvi vir logo aqui, eu não sei se eu tô legal, se não tô e tal, entendeu? E aí, o que fazer? O que esse paciente tem e tal? E aí? Né? Como que a gente se comporta nesse caso? Muita atenção. O sistema respiratório pode trazer uma variação muito grande de infecções respiratórias agudas. Grosso modo é assim. A gente pode ter, por exemplo, o chamado resfriado comum, a rinocinusite aguda. O indivíduo tem muitas queixas nasais, eventualmente tosse seca, porque o catarro fica descendo pela garganta e irrita o pulmão, mas não tem sintoma sistêmico, não. Isso às vezes é mais um estado de espírito, né? É assim, hoje eu acordei. O que foi? Chateado, triste, irritado? Não, com resfriado, entendeu? É meio que um estado de espírito. Beleza. Isso aqui quase não é doença, mas tem outra que é. A gente pode ter, às vezes, uma infecção aguda das vias aéreas inferiores. A famosa bronquite aguda, que a gente usa, às vezes, como sinônimo de gripe, né? Embora essa sinonímia não seja muito adequada, como a gente discute na aula de gripe. Mas, enfim, bronquite aguda é quando o cara tem, muitas vezes, sintomas sistêmicos, tem um quadro predominantemente nas vias aéreas inferiores, com tosse, muita expectoração, e pode ter sintomas rinocinusais também, mas chama atenção os sintomas de via aérea inferior. E por fim, ela toda poderosa, pneumonia, que representa a verdadeira infecção do sistema respiratório. A infecção para valer do parênquima pulmonar. Tem infiltrado no pulmão, o pulmão está sendo agredido. Isso é pneumonia. Tudo bem? Sacou a diferença? Estamos aptos a definir o que é pneumonia, o que é resfriado, o que é rinocinusite, ou resfriado, enfim, o que é tracobronquite? Estamos aptos. Não, Fabrício, não, ainda não ficou claro. Tá bom, beleza, agora vai ficar. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. Rinocinusite, versus bronquite aguda, versus pneumonia. Todas elas, a gente pode observar sintomas rinocinusais e tosse seca. Em todas isso pode acontecer. Agora, tem algumas manifestações que são mais exclusivas de umas ou de outras. Por exemplo, expectoração amarelada. Cara, rinocinusite não vai dar, não. Geralmente ou é bronquite aguda ou pneumonia. Tem mais, um quadro sistêmico. A gente também não vê na rinocinusite aguda. Não vê não. Vê nos outros, mas não na rinocinusite, não no resfriado. O mesmo vale para febre, né? Cara, febre tradicionalmente não acontece na nasofaringite, no resfriado comum. Não acontece. É nasofaringite, rinocinusite, enfim, o problema está daqui para cima, né? Entendeu? Lá, daqui para cima agudo. Mas se acontecer, é baixinha e por menos de 4 dias, porque se for mais alta, em mais de 4 dias, traqueobronquite ou pneumonia. Entendeu? E dá pra gente ainda esmiuçar mais, porque tá vendo, já deu pra separar, né? Estado de espírito de doença, não é não? Dá pra ir até mais além. É que é assim, infecção brava mesmo que estressa, que preocupa, é causada por bactéria, e quem é geralmente causado por bactéria é pneumonia. E nesse cenário aqui, cara, a gente costuma ver uma desorganização muito grande do equilíbrio do sistema cardiorrespiratório. Os pacientes tradicionalmente podem ter taquicardia, por exemplo, podem ter taquipneia ou desconforto respiratório, e para tudo. O que é pneumonia mesmo? É a infecção do parênquima pulmonar propriamente dito, não é não? O parênquima fica infiltrado. Cara, se o parênquima ficar infiltrado, a gente pode ouvir crepitações localizadas, entendeu? Estertores em uma região do pulmão e no resto não. Crepitações localizadas. Esse é um indício muito forte ao exame físico que talvez exista pneumonia. Faz parte da síndrome de consolidação. Tudo bem, ficou mais claro agora, não ficou? Não ficou não? Viu só? Pois é, o problema é que mesmo a gente usando esses critérios mais específicos para a pneumonia, não dá para olhar para isso aqui e dizer, pneumonia não é o resto. Não dá. Na verdade, pneumonia exige a confirmação com exame adicional, exame de imagem. A gente tem que ver a mancha no pulmão. Pneumonia é infecção do parênquima pulmonar, tem que ver a mancha. E aí pensa só, quais são as opções que a gente tem para definir se tem ou não pneumonia?
é procurar a mancha de cara em todo mundo, ou então avaliar com esse quadro, né? Dizer assim, olha, quem tem, quem não tem, não. O ideal é a gente fazer um bem bolado, sacou? A gente faz a avaliação clínica e naqueles casos em que a gente estiver pensando, olha, talvez seja bronquite aguda, mas eu estou achando que talvez seja pneumonia, porque tem essas manifestações, especificamente aquelas lá de baixo, a gente investiga, entendeu? Para observar, buscar, na verdade, a resposta se há ou não pneumonia. A gente pode solicitar hemograma, ver se tem leucocitose, mas isso não é definitivo. A presença ou ausência de leucocitose não confirma nem afasta o diagnóstico. A gente pode pedir alguns marcadores de fase aguda, como a proteína C reativa. Não vai ajudar a definir, mas a gente pede muito, né? Mas ela fica elevada na infecção por vírus ou por bactéria. Há alguns anos, há mais ou menos uma década, a gente começou a usar a procalcitonina, que é um marcador de infecções bacterianas. Então, quando o paciente tem infecção por bactéria, ela sobe bastante, por vírus ela fica normal. A gente até pode utilizar, pode aumentar um pouco a suspeita. Mas na prática, cara, o que define mesmo é o exame de imagem. O exame de imagem é que vai ser o divisor de águas, sabe? Tem pneumonia ou não tem pneumonia? Alguns grupos fazem assim, vou pedir aqui a procalcitonina. Se ela vier normal, eu digo que não tem infecção bacteriana. Se ela vier alterada, eu peço a radiografia. Tem gente que faz assim. Mas enfim, a questão é analisar criticamente o caso para separar as infecções especificamente e buscar imagens se estiver suspeitando de pneumonia. Esse é o ponto. Vou fazer isso em todo mundo? Não, não. A dúvida mesmo sobre a presença de pneumonia vai acontecer nessas situações aqui de baixo. Febre prolongada ou muito alta, taquipneia, taquicardia, crepitações localizadas. Aqui vale a pena ter exame de imagem. Beleza? Nesse caso que nós vimos, fala sério, jovem, sintomas vias aéreas superiores, um pouquinho de tosse seca, temperatura limítrofe, fala sério, nada no exame físico. O que a gente faz aqui? Nada. Fabrício, nada? Nada. Só uma procalcitoninazinha? Não, manda para casa. Não precisa fazer nada. Vai evoluir bem. Entendeu? Beleza. Cara, essa nossa conversa aqui de pneumonia é outro cenário. É isso aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. É isso. Isso é pneumonia. Entendeu? E viu que tem um infiltrado para valer, né? Um infiltrado heterogêneo, projetado em praticamente todo o pulmão direito. Isso aqui pode ser pneumonia, mas cuidado. Não esqueça jamais. Pneumonia é o somatório de dois fatores: quadro clínico e imagem. Isso que define pneumonia. É a infecção do parênquima pulmonar. Como é que eu sei disso? Que o paciente tem síndrome respiratória febril aguda e tem alteração no exame de imagem. Isso é pneumonia. Ponto final, acabou-se a conversa. Beleza, fechou. Esse entendimento é fundamental. A grande questão, e foi o que a gente discutiu no slide anterior, é quando fazer o exame de imagem, entendeu? Tudo bem? Esse é o grande ponto. Beleza? Acabou-se a conversa, né? Isso aqui é pneumonia. Sobre isso que a gente vai conversar mais nos próximos minutos, porque a gente precisa definir algumas dúvidas dentro da pneumonia. E o que a prova traz no dia a dia é a nossa grande angústia em relação às pneumonias. E a grande angústia que a gente tem é responder como que trata o paciente. Na verdade, é um como que trata mais amplo, né? Assim, ó, onde é que eu vou tratar o paciente e com que remédio eu vou tratar? Essas são as perguntas que precisam ser respondidas na pneumonia adquirida na comunidade. Por sinal, né? A pneumonia adquirida na comunidade é aquela que o paciente pegou o bicho na comunidade, fora do hospital. Se o cara internar no hospital e tiver pneumonia hoje, internou hoje e desenvolveu pneumonia hoje, essa pneumonia é da comunidade, ele pegou o bicho fora do hospital. Se o cara internar hoje, tiver pneumonia amanhã, essa pneumonia também é da comunidade, ele pegou o bicho em casa, não no hospital. Entendeu? Por definição, pneumonia comunitária é aquela que acontece na comunidade ou até 48 horas após uma internação hospitalar. Se o cara tiver uma infecção até 48 horas depois que chegou no hospital, aquela infecção não é do hospital, é de fora. É sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Beleza? Essas perguntinhas aqui são fundamentais. Os autores de provas de concurso sabem disso, perguntam só isso aqui nas provas. É isso que a gente precisa saber. Vai por mim. Olha como é importante saber onde tratar o paciente com pneumonia. Esse é um gráfico emblemático. Eu adoro esse gráfico. É muito massa. Ele mostra o seguinte, ele mostra a mortalidade da pneumonia de acordo com alguns cenários específicos. Mas eu quero chamar a atenção para a primeira barra e para a última barra.
Esqueça o resto, nem olha a legenda não, tá pequenininho mesmo, nem olha não. Primeira barra e última barra. A primeira barra são pessoas que quase não morrem. A última são pessoas que morrem muito com pneumonia. A primeira são os pacientes que são tratados em casa, domicílio, tratamento ambulatorial. A última são os pacientes tratados em UTI. O que esse gráfico está dizendo? Que o paciente que trata a pneumonia em UTI morre mais do que aquele que trata em casa. Qual é a conclusão? Não vamos mandar ninguém para UTI, né? Vamos mandar todo mundo para casa. Claro que não, não é essa a conclusão. A conclusão desse gráfico é que existem pacientes e pacientes, entendeu? Tem indivíduos que têm um risco de evoluir mal muito pequenininho e tem outros que têm um risco de evoluir mal muito grande, muito grande. As pessoas são diferentes. E isso depende do indivíduo em si, do estado clínico dele, óbvio, ele pode ter uma infecção grave porque ele já não era tão saudável assim, mas depende muito do bicho. E a gente sabe que dependendo da gravidade e do cenário que a gente resolva tratar o paciente, os bichos são diferentes. Os agentes que mais frequentemente causam pneumonia são o Streptopneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, não precisa anotar isso nem relembrar e tal, enfim, não tem necessidade. E existem uns germes também a mais, que a gente já conheceu há menos tempo, Mycoplasma, Clamidófilo, Legionella e tal. Esses são os mais comuns. Mas observe que com a proporção que a gente vai mudando de grupo, né, ambulatório, hospital, UTI, na UTI aparece um bicho, quando trata na UTI basicamente, né, aparece um bicho que não é muito comum a gente achar na comunidade. Pseudomonas. Vocês viram pseudomonas assim, causando infecção que está na comunidade? Pseudomonas é bicho em hospital, né? Mas veja que às vezes acontece, o paciente da comunidade tem uma infecção por pseudomonas que pode trazer um quadro grave, peculiar e tal, que a gente precisa de um tratamento diferenciado, viu só? Então, dependendo do local, o bicho pode ser diferente e a gente escolhe o local baseado na gravidade clínica. Então, grosso modo, não é que o cara que vá para o ambulatório tem mais esses... Não é isso. É que esses bichos geralmente trazem infecção mais branda e são os pacientes que podem ser tratados no ambulatório, entendeu? Grosso modo é isso. Então, quando a gente escolhe direitinho o local, a gente está acertando o prognóstico do paciente e é importantíssimo tomar essa decisão bem feita. Tudo bem? Então, primeira coisa a definir com o paciente com pneumonia, quando a gente vai tratar, é para onde ele vai. Vai para casa ou vai ficar no hospital? Isso é dramático. Na verdade, quando a gente vai tomar essa decisão, se a gente utilizar critérios subjetivos, a gente acerta na maioria das vezes, sabia? Eu olhei para o paciente e falei assim, o senhor pode ir para casa. Quando a gente fala isso para um paciente, o senhor pode ir para casa, tratar a sua infecção em casa, geralmente a gente acerta. Geralmente está certo, entendeu? Não tem erro não. Geralmente está certinho. Manda para casa, ele vai ficar bem em casa. Tudo bem. Geralmente a gente acerta. O problema é o contrário. É quando a gente pede para internar o paciente. A gente costuma, infelizmente, internar paciente sem necessidade. E aí, para essas situações, existem alguns critérios que podem ajudar a tomar a decisão. A Sociedade Brasileira de Pneumologia recomenda que a gente faça essa avaliação em 3 passos, usando o critério. Tem vários critérios, tal, mas a gente vai usar os que a sociedade propõe. Enfim, a gente começa usando o score chamado CRP65. Esse é um score que é composto por 4 variáveis: confusão mental, taquipneia maior que 30, hipotensão menor que 90/60 e idade maior que 65 anos. A ideia é assim: se o paciente não tiver nada disso aqui, ele é candidato a tratamento ambulatorial. Entendeu? Simples assim. Ah, Fabrício, eu conheço isso aí, mas eu conheço como CURP65. Tem um Uzinho, que é da ureia. Pois é um score também possível. A gente pode utilizar, tem uma variável a mais, eu prefiro usar isso aqui, mas pode usar o CURP. E se a gente usar a ureia, o valor de corte é de 50 mg por decilitro. Se for maior que 50, o paciente pontua no score. Qual é a diferença do CURP para o CRP? É que no CRP, se tiver uma variável, a gente já fica em dúvida se dá para ficar em casa. O ideal é não ter nenhuma, entendeu? Quando a gente usar o CURP, mesmo que tenha uma coisa positiva, o tratamento vai ser ambulatorial. Eu prefiro o CRP porque é mais simples e tal, né? Fala sério. Mas assim, o CURP tem uma vantagem. É que às vezes o paciente tem 70 anos de idade, por exemplo, 70, 75, mas assim, tá bonzinho, cara, tem um shape bom, dá pra tratar em casa, entendeu? E aí, pelo CRP, ele seria candidato a não ir para casa, mas pelo CURP, se ele tiver só a idade acima de 65 anos,
ele não necessariamente teria um indicativo de tratar no hospital e tal, sacou? Então, às vezes, o CURP pode ser mais legal. Mas, enfim, fica com CRP, tá de boa. Tudo bem, só lembrar e entender essa variação da interpretação final. No CURP, 0 ou uma variável, no CRP não pode ter nenhuma. Tudo bem? Beleza. Aí não tem nenhuma, vamos pro próximo. O próximo é avaliar se tem alguma comorbidez importante, insuficiência cardíaca, renal, hepática e tal, se o paciente está hipoxêmico ou se tem infiltrado em mais de um segmento pulmonar. Se nenhuma dessas aqui estiver presente, pode ser que dê para ir para casa. Falta só o último score, que é critério social. Dá para tomar um remédio? Vai conseguir comprar o remédio? Se sim, vai para casa. Tudo bem? Tratamento ambulatorial. Beleza? Se a gente não conseguir contemplar todos os critérios, aí não tem jeito. Esse é um candidato mesmo ao tratamento hospitalar. Lembrando mais uma vez, esses critérios não são rígidos. Não são. Beleza? A gente pode, às vezes, o paciente, eu fiz o CRP, ele tem 70 anos de idade, mas está ótimo, vou deixar em casa no hospital só por causa disso. Não, pode ser crítico e mandar para casa, não tem problema não. Tudo bem? Fechou? Fechou mais ou menos, porque quando fica no hospital, a gente tem que tomar outra decisão. É decidir se o paciente vai ficar na enfermaria ou na UTI. Entendeu? E tem muita gente que pergunta isso, não o examinador da prova, mas muita gente que pergunta, fala assim, Fabrício, eu acho massa essa discussão de pneumonia e tal, mas eu nunca consigo lembrar os critérios de mandar o paciente para o hospital, para UTI e tal. Cara, não precisa de memorizar os critérios. Critério para internar o paciente com dengue. Essas variáveis são muito clínicas. Critério para internar DPLC é tudo clínico. É olhar para o paciente e sentir que ele não esteja bem. É que quando se vai escrever um manual, uma diretriz, o cara tem que botar lá, entendeu? Como se fosse orientar mais ou menos isso. Mas na prática a gente olha para o indivíduo e vê que ele não está bem. E com o tempo a gente vai adquirindo essa habilidade. A UTI é a mesma coisa. Então qual é o paciente com pneumonia que vai para a UTI? Aquele que não esteja bem. A gente está olhando o paciente, meu Deus, esse cara pode piorar a qualquer momento, precisar ser entubado, a pressão está caindo, pode precisar de droga vasoativa, entendeu? Beleza. Mas eu quero critério. Tá bom, então toma aí, olha só. Aqui, ó. Pneumonia que precisa de UTI é definida como pneumonia grave. Essa é uma das definições mais simples da medicina. O que é uma pneumonia grave? É aquela que precisa de UTI. Ponto final. Entendeu? Tem critério? Tem. Existem critérios clássicos, são esses aqui, que diziam assim, ó. Critério maior, se tiver um, precisa ir para UTI. Precisa de ventilação mecânica? UTI. Choque séptico, droga vasoativa? UTI. Critério básico. E dos menores, se tiver 2, vai para UTI também. A relação PO2 e FO2 menor que 250, indicando troca gasosa ruim. Ter infiltrados em mais de uma região do pulmão, ou então pressão sistólica menor que 90. Se tiver 2 desse aqui, também seria candidato. Mais recentemente, para induzir a gente a parar de ficar com coisa com critério, a Sociedade Norte-Americana, 10 anos atrás, ampliou isso aqui, disse assim, não, o critério menor é tudo isso aqui, taquipneia, confusão mental, um monte de coisa, cara. E aí disse, se tiver 2 desse aqui, mande para UTI. Entendeu? Ficou tudo muito clínico, é clínico. Eu olho para um paciente com confusão mental e frequência respiratória de 35, eu não vou deixar na enfermaria. Esse cara pode piorar nas próximas horas. Acabou de internar, né? Pode piorar, precisa ser entubado, vai para UTI. Tudo bem, beleza? Fabrício, mas eu preciso decorar, porque a gente vai fazer prova, e na prova o cara pergunta. E não dá para olhar para o paciente e perguntar como é que ele tá. Porque na prova é tudo escrito. Cara, é mais fácil ainda na prova. Porque o examinador tem que deixar muito claro o que está acontecendo. Ele não pode omitir nada não. Quer ver? Olha aqui, ó. Paciente de 60 anos, previamente ígido, apresenta tosse produtiva, febre e dor na base do tórax à direita. Foram solicitados exames complementares que revelam leucocitose leve, com desvio à esquerda e infiltrado na base do pulmão direito. A hipótese diagnóstica é pneumonia, adquirida na comunidade. Diante disso, é correto dizer que trata de quê? Beleza, né? Tudo bem, pneumonia, bonitinho, quadro era sugestivo, tinha infiltrado na base direita, deve ser pneumonia mesmo. A leucocitose nem sempre está presente, mas tinha, né? Leucocitose com desvio à esquerda, o que significa que tinham formas imaturas de neutrófilo de leucócito na periferia, que a gente vê muito na resposta aguda à infecção. Tudo bem, pneumonia. Se trata de pneumonia o quê? Vamos ver o que ele quer. Letra A, de risco para complicação, de baixo risco, risco intermediário, de baixo risco... A gente não conversou muito bem isso, né? Mas vamos ver aqui. De risco para complicação e o paciente deve iniciar o tratamento hospitalizado. Letra B, de baixo risco e o custo de antibiótico deve ser por 14 dias.
Letra C, de risco intermediário, o tratamento pode ser feito em regime domiciliar. E letra D, de baixo risco, e o paciente pode ser tratado em regime domiciliar. Estranho, né? Mas fala muito sobre o local de tratamento. Volta no caso aqui, volta no caso, olha aqui, ó. 60 anos, jovem, né? Menos 65 e tal. Provavelmente tem tosse, febre, dor, leucocitose, infiltrado. Cara, isso é o pacote básico de pneumonia. Pacote básico. Todo mundo que tem pneumonia tem o direito de ter isso aqui, né? Esse é o melhor dos cenários da pneumonia. É o melhor. Entendeu? Não tem nada de gravidade aqui. Esse é o quadro padrão. Então, mesmo que a gente não soubesse essa classificação de risco e tal, a gente nem usa isso muito na prática. A gente define se interno ou não interno, né, e tal. Mesmo que não soubesse os detalhes, cara, olha a letra D. De baixo risco, o paciente pode ser tratado em regime domiciliar. Pode. Poxa, ele tem um pacote básico da pneumonia. Claro que pode. Resposta certa é a letra D. Tudo bem. Beleza, nada está hospitalizado, nada disso. Mas risco intermediário, não sei, mas parece ser baixo porque tem pacote básico, não tem nada para pensar em internar. Beleza? A letra B fala sobre tempo de tratamento. O tempo de tratamento aqui está meio exagerado, é um ponto que a gente vai discutir logo em seguida. Mas o fato é que o cara tem um pacote básico da pneumonia. Beleza? Tudo bem? Dei o diagnóstico de pneumonia, defini onde é que vai tratar, isso é importante porque a gravidade pode ser diferente, depende do bicho também, tal. E essa coisa do bicho é meio angustiante, que a gente olha para isso aqui e pensa assim, meu Deus, eu tenho que descobrir qual é o bicho. Eu tenho que saber qual é o bicho que está causando pneumonia. Eu tenho que fazer alguma coisa para resolver o problema do paciente e eu quero saber qual é o bicho. Eu vou pedir todas as culturas do mundo. Vou pedir. Hemocultura, cultura de escarro e tal, vou pedir tudo. Cara, na maioria das vezes não precisa. Fabrício, mas como que eu vou tratar? Cara, geralmente a gente consegue organizar o raciocínio e definir quais são os bichos que precisam ser tratados, qual é o antibiótico que a gente precisa usar empiricamente, sem identificar o bicho. Na verdade, essas culturas, hemocultura, cultura de escarro e tal, geralmente não acham bicho não, entendeu? Por isso, as várias sociedades pelo mundo afora publicaram seus guidelines. No final a gente teve um guideline meio que uniformizado de todas elas, uniformizando o tratamento, assim, o tratamento empírico da pneumonia, sem que a gente precise identificar o bicho. A gente sabe, tem estudos mostrando isso, que seguir a proposta de tratamento empírico dá certo. Dá muito certo. Então a ideia é esquecer essa história de querer identificar bicho. É claro que em alguns cenários, por exemplo, um paciente imunodeprimido, um paciente que está tendo infecções de repetição, aí a gente fica buscando o bicho, entendeu? Tudo bem? Quadro muito grave a gente pode considerar. Isso pode ajudar. Mas na maioria das pessoas não há necessidade. Tudo bem? Se a gente for pesquisar, pode fazer hemocultura, de fato. A gente pode pedir alguns antígenos urinários, o mais famoso é o da legionela. É um teste que muitos hospitais têm à disposição e é um teste muito bom. Por sinal, sofre pouco efeito de antibiótico nos primeiros dias. A gente pode colher até o segundo, terceiro dia, que ele pode ser positivo ainda, se o paciente tiver infecção por legionela. Beleza. Então, cara, na prática é assim, tratamento empírico. A gente define quem é o paciente, classifica ele direitinho onde ele vai tratar e define o antibiótico empiricamente, sem identificar o bicho. Não, Fabrício, não gostou da extensão. Para. Eu sei que dá para identificar, porque eu lembro que pneumonia pode ser típica ou atípica. Eu lembro disso. Pode ser típica, é aquele quadro padrão, febrão, tosse com muito catarro, o paciente não está bem e tal, diferente do atípico, que é um quadro mais brando, arrastado, febrícula, tal, né? Beleza. Isso existe mesmo. Existe essa conversa aqui de pneumonia típico-atípica, uma veja que está entre aspas. E está entre aspas porque é uma conversa que a gente tem tentado abandonar, sabe? Mas a gente ainda não abandonou. Não abandonou, não. Então eu vou deixar a conversa fluir. Faz de conta que isso existe mesmo, viu? Faz de conta. Então olha só, tem um quadro típico, que é muito intenso, febrão, tossizona, e um quadro atípico. Dizia-se que nesse quadro típico o paciente tinha infiltrado uma consolidação focal mesmo. Um infiltrado para valer no pulmão. O com pneumonia atípica, não. Ele tem um infiltrado mais tênue, um infiltrado intersticial. Esparso assim pelo pulmão. Entendeu? Esse é o típico, esse é o atípico. E aí se dizia mais. Falava assim, olha, toda vez que a gente encontrar um quadro de pneumonia típica, os bichos que estão relacionados são esses aqui, ó. Streptopneumoniae, ou hemófilos, ou Moraxella catarrhalis. Se for a pneumonia atípica, são outros bichos, Mycoplasma, Chlamydófilo e Legionella. Olha que coisa, olha que ousadia, não é não? É muita ousadia. Querer dizer, baseado no quadro clínico, qual é o bicho? Não é não, muita ousadia. Ah, esse aqui, o quadro dura 7 a 10 dias.
Né? Pneumonia é assim, né? É 880. 7 a 10 dias hoje a gente acaba com ela, ela acaba com a gente. Isso aqui é um quadro agudo. Esse aqui pode, às vezes, pode até passar, chegar a 14 dias e tal. Mas dificilmente passa disso até. É diferente. E sabendo, eu consigo tratar o bicho certinho. Porque esse quadro é só aqueles bichos, aquele quadro é aquele lá. Conversa fiada. Com o tempo, e já há muito tempo, a gente sabe que esses bichinhos daqui podem causar aquele quadro e que aqueles bichinhos de lá podem causar esse quadro. Tanto faz, cara. Mas sabe por que eu estou perdendo tempo discutindo isso aqui? Porque apesar disso ser uma bobeira, esse negócio de quadro típico e tal, existiu um conceito que foi importante dessa conversa fiada, que é assim: essas aqui são as bactérias típicas, aquelas de lá são as bactérias atípicas. Sabe por quê? Não é por causa do quadro, não. É porque aquelas lá a gente não consegue identificar em meio de cultura. Entendeu? Passa batido. E são bactérias que a gente tem um pouquinho de dúvida de quão patogênicas elas são. Principalmente Mycoplasma e Chlamydófila. Legionella já é um pouquinho mais. Mas não causa infecção muito frequentemente, entendeu? Mas é discutível. Será, cara, que esses bichos aqui causam problema mesmo e tal, entendeu? É uma dúvida que se tem. Mas esse conceito foi importante pelo seguinte: esse conceito de germe típico versus germes atípicos. É que esses bichos aqui, eles podem ser tratados com as penicilinas, sintéticas ou semissintéticas e tal. Aqueles lá, não. Chlamydófila e Mycoplasma não tem parede celular. Entendeu? Como é que penicilina age? Penicilina age inibindo síntese de parede celular. Se o bicho não tem parede celular, a penicilina vai agir nele? Claro que não, entendeu? E a legionela, ela já nasce com uma resistência natural às penicilinas. Penicilina, quando eu falo, é a penicilina padrão mesmo, ou as variantes, as aminopenicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos. Sim, meropenem, pode dar aqui. Pode dar um canhão, não adianta. Não tem parede celular ou tem resistência natural. Entendeu? Esse conceito de germe típico ou atípico, ele ainda continua sendo falado por aí, para a gente não esquecer que o tratamento, quando for feito, tem que ser direcionado para todos esses bichos. E esses aqui não respondem à penicilina ou seus derivados. Beleza? Por conta disso, o tratamento da pneumonia, ele engloba alguns esquemas específicos. As orientações dos guidelines são feitos para que a gente não tenha surpresas. E aí a regrinha é assim: ó. Escolhi que vou tratar o paciente em casa. Os bichos mais comuns, estrepto, moraxella, hemófilos, micoplasma, clamidófila e tal. O que a gente pode usar? Um macrolídeo ou uma quinolona respiratória. Pronto, tanto faz, um ou outro. Ai, Fabrício, não dá para usar amoxicilina? A recomendação da Sociedade Brasileira de Pneumologia, da Sociedade Norte-Americana, é de não usar isoladamente a aminopenicilina. Ah, mas eu já vi usando, já vi e deu certo. Pode dar certo? Até pode, mas a recomendação é não usar. Uma ou outra sociedade mundo afora sugere que em casos muito leves a gente use uma aminopenicilina, mas essa não é uma recomendação padrão seguida pela maioria dos países, como não é no Brasil. Tudo bem? Muita atenção com isso. Se a gente optar por tratar o paciente no hospital, é muito parecido. O que não dá no hospital só é usar um macrolídeo isolado. No hospital, a recomendação é usar ou uma quinolona ou então a associação da cefalosporina com o macrolídeo. Aí sim, o macrolídeo associado à cefalosporina. Beleza? Lembrando que quando o paciente interna, no começo a gente dá um antibiótico na veia. Não que necessariamente ele seja melhor, mas é que nas primeiras horas de internação o paciente pode vomitar, passar mal, entendeu? A gente não pode perder aquela dose de remédio. Tudo bem? Muita atenção para as recomendações do ambulatório e da hospital. Muita atenção. E mais ainda para a UTI, porque na UTI é diferente. Pneumonia grave, que é definida como aquela que o paciente precisa ir para a UTI, ela necessariamente tem que ser tratada com 2 antibióticos. Isso é regra. Já foi mostrado que usar 2 antibióticos é melhor do que usar um só na pneumonia grave. O que a gente pode usar? Muito parecido com o hospitalar. Usar cefalosporina associado ou a um macrolídeo ou a uma quinolona. Tá lá nas diretrizes. Beleza? Esses são os esquemas de padrão. Existe um detalhezinho a mais que eu acho que vale a pena a gente lembrar, que ele é mais valioso para a pneumonia hospitalar, para a pneumonia da comunidade ele é menos importante. Mas muita atenção. Existem alguns casos que a gente tem que fazer uma cobertura para um germe específico, a Pseudomonas. Quando que a gente vai pensar nisso quando o paciente vem de casa?
se for um usuário crônico de corticoide, alcoolista, um indivíduo que tenha doença pulmonar para valer, por exemplo, tem DPOC avançada e tal, usou antibiótico recentemente, esteve internado recentemente. Nesse cenário, a gente vai considerar risco a Pseudomonas e vai ter que fazer o tratamento específico. Um desses antibióticos tem que ter atividade contra a Pseudomonas. E quem é que tem atividade com Pseudomonas? Por exemplo, piperacillina tazobactam, um carbapenêmico, cefalosporina de quarta geração, o cefepime, tem atividade contra Pseudomonas. Quinolonas respiratórias tem, eu dei o exemplo ali do cipro. Ciprofloxacino, por sinal, ele não é um bom antibiótico para a gente usar em monoterapia para infecção respiratória, mas ele pode ser usado em associação, se a gente quiser associar para cobrir Pseudomonas, beleza? Mas sozinha que não dá para usar. Tudo bem? Fechou? Essas são as recomendações de guidelines para o tratamento de pneumonia adquirida na comunidade no Brasil. Tudo bem? Começamos o remédio, tem que saber até quando vai manter, né? Pois é. Duração é uma coisa que a gente erra pra caramba, porque a duração do tratamento de pneumonia é curta. 5 a 7 dias. Não precisa esticar mais. Na verdade, a gente estica mesmo nos pacientes imunodeprimidos, porque ninguém estudou esse grupo para ver se esse grupo pode ser tratado por um tempo mais curto. Então, no imunossuprimido, geralmente 10 a 14 dias. Na realidade, o tratamento de pneumonia, ele era para ser assim, ó. Comecei a tratar, né? Aí lá no terceiro dia o paciente está ótimo, não tem mais nenhuma queixa, ou tem só uma queixinha, tosse, que às vezes demora para resolver mesmo. Só tem tosse, o resto tudo melhorou a dor, melhorou a falta de ar. Na hora que o paciente melhorar de quase tudo, ou resolve tudo, ou fica só uma queixa, a gente marca 48 horas, marca no cronômetro, tchuf, deu 48 horas, poderia suspender o antibiótico, entendeu? Essa seria, teoricamente, a forma ideal. Mas a gente prefere empacotar assim, ó, 5 a 7 dias, ou então 10 a 14 dias e tal. Beleza? Tudo bem? Fechou? Para não dizer que eu não falei das exceções, uma outra exceção a isso daqui é se a gente estiver tratando algum dos germes não fermentadores, como Pseudomonas, Acinetobacter e tal. Mas esses bichos são mais problemáticos mesmo na infecção nosocomial, no paciente com pneumonia hospitalar. Tudo bem? Na prática comunitária, a regrinha é essa daqui, ponto final. Show de bola? Sei como começar, sei quando eu vou terminar, mas claro, né, tem que acompanhar, né, Fabrício? Eu vou sentir como é que o paciente fica, né? Como é que eu vou fazer no final do segmento? Como é que eu vou saber se o cara tá bem? Cara, é monitorização clínica. Ah, eu não preciso ficar fazendo hemograma todo dia, PCR não precisa. É acompanhar o paciente. Se o tratamento estiver bem, acabou a conversa. Ah, eu não preciso repetir exame de imagem? Geralmente não. Geralmente não. Principalmente porque, assim, se for fazer isso na internação mesmo, com 7 dias de antibiótico, geralmente não muda. Porque o exame de imagem pode demorar 2 meses para resolver. Entendeu? Até 2 meses. A gente repete exame de imagem em uma situação. Quando a gente quer afastar a possibilidade de que tenha um câncer de pulmão. Não entendeu, não? Entendeu sim. Olha para mim aqui, olha para mim. Cara, pneumonia é quadro respiratório febril agudo mais mancha no pulmão, certo? Foi assim que a gente definiu. Beleza. Chegou assim, a gente trata tal, do antibiótico, o cara vai melhorar o quadro clínico, beleza. Agora imagine que o paciente chegou no pronto-socorro, ele tinha sintomas gripais, beleza, e tinha uma mancha no pulmão. Mas imagine que essa mancha fosse um tumor de pulmão. E ele por acaso gripou, entendeu? Ele tem gripe e um tumor no pulmão. Mas quando chega no pronto-socorro, a gente olha aquilo, opa, sintomas gripais mais mancha, pneumonia. O que a gente faz? Dá um antibiótico. Ninguém sabe que tem um tumor ali. Dá um antibiótico. Aí o cara vai melhorar, porque a gripe melhora, né? Ele acha, tô bom. Daí a alguns meses, o tumor se manifesta e já era. Perdemos a oportunidade de dar um diagnóstico. Entendeu? Ou seja, esses quadros traiçoeiros precisam ser evitados. O que a gente faz então? Repete o exame depois de um tempinho. Repete a tomografia ou a radiografia, que seja e tal, depois de 40, 60 dias, para ver se a imagem desapareceu. Faço isso em todo mundo? Não dá, né? É muita gente. Antigamente até fazia em todo mundo. Era uma recomendação, nível de evidência baixo, mas fazia em todo mundo. Mais recentemente, essa recomendação foi uniformizada. Eles falou assim, cara, não faz em todo mundo, não. Vamos fazer o seguinte, só vamos fazer isso em quem tiver risco para valer de câncer de pulmão. E quem é que tem risco para valer? Gente que tenha mais que 50 anos, né, idade, quanto mais idade passa, maior a chance, e que fume, entendeu? Então, se for maior que 50 anos e tabagista, a gente faz exame de imagem depois de tratar a pneumonia. Se não, não precisa. Fechou? Então volta para cá. Alinhando a indicação, então a imagem a gente repete, tabagista, mais de 50 anos. Ponto final. Beleza, tudo bem, tranquilo, sossegado, facinho.
Olha a questão aqui, ó. Leandro, 27 anos, saudável, recebe o diagnóstico de pneumonia comunitária, sendo medicado com azitromicina. No 5º dia reavaliado, estando afebril a 72 horas, com estabilidade respiratória, hemodinâmica, mas sem melhora na radiografia de tórax de controle. Das alternativas a seguir, qual deve ser adotada? Opa! O cara tratou pneumonia 5 dias com azitromicina. A azitromicina, um dos antibióticos dá para usar 5 dias. A azitromicina, até a levofloxacina a gente pode usar por 5 dias. O gemifloxacino, que é uma outra quinolona respiratória. E tem outros que geralmente a gente usa por mais tempo, né, por 7 dias, como a claritromicina. Quando usa o ceftriaxone, associado ao macrolídeo, 7 dias também, beleza? Mas 5 a 7 dias tratamento padrão, tudo bem. Ele tratou, tá bem, mas mantém a mancha. E aí, o que é isso? Já sabemos. A cura radiológica é demorada, não acontece de imediato. O cara tá bem, então pode considerar a doença tratada. O tratamento está concluído, acabou a conversa. Entendeu? Sumiu tudo, acabou, beleza. Certo? Mundo perfeito, mundo ideal, tudo dando certo. Ah, Fabrício, mas e se não melhorar? E aí? Se não melhorar? Depende. Quando é que o cara não melhorou? Se foi menos de 72 horas é normal, demora um pouquinho para melhorar. Agora, se passar de 3 dias e o cara não melhorou, aí a gente tem que se perguntar algumas coisas. Será que não tem resistência ao antibiótico? Será que não tem derrame pleural? Importante, hein? A gente discute isso na aula de derrame pleural, né? O derrame pleural complicado da pneumonia e tal. Será que não tem uma infecção nova que ele pegou no hospital? Ou será que não é outra causa do quadro clínico? Entendeu? Então tem que fazer essas perguntinhas. Agora, isso aqui é se ele não melhorar, né? Mas às vezes o cara piora. E se piorar? Bem, se for nos primeiros dias, pode até ser a evolução natural da doença, pode até ser. Mas a gente tem que se perguntar também se não tem resistência, se não tem outro bicho, entendeu? Infecção metastática com sepsis, com embolia séptica é uma possibilidade, endocardite, tem que se considerar isso. E se for uma piora mais tardia, tem que considerar prioritariamente uma nova infecção. Tem uma infecção nosocomial agora, tinha uma, estava até melhorando e piorou lá na frente, entendeu? Beleza? Então muita atenção em relação a essas possibilidades e principalmente que nos primeiros dias é possível que não ocorra melhora. Não tem que se perguntar assim, será que é porque eu não prescrevi broncodilatador, eu não prescrevi um xarope de mucolítico para ele melhorar, eu não prescrevi corticoide. Cara, nada disso tem benefício documentado em pneumonia, nada disso. Fisioterapia respiratória não tem benefício documentado, sabe, de mudar a sobrevida e tal, não. Pode melhorar a qualidade de vida, a sensação de bem-estar é outra história, mas impacto importante na mortalidade, nenhuma dessas condutas tem. O tratamento de pneumonia é antibiótico, água e comida. Ponto final. Beleza? Para fechar, mais uma questão. Homem de 30 anos, tabagista, portador de epilepsia mal controlada, procura atendimento com febre e tosse produtiva há 10 dias. A radiografia de tórax mostra. Ele trouxe uma radiografia. Essa questão é velha, mas é uma questão que é recorrente nas provas. Eu trouxe aqui para a gente exemplificar essa situação. O que essa radiografia mostra? É um paciente que tem um quadro infeccioso, né, mais ou menos 10 dias, até no limite para dizer que é pneumonia, né? Pneumonia, cara, 7 ou 10 dias, hein? Ou ela acaba com a gente, ou acaba com ela, né? Já está ali passando. E o que ele tem é uma opacidade arredondada, densa, em conformação de massa e com nível líquido. Tem uma área aerada dentro dela, né? Tá bem retilíneo aqui embaixo, é nível líquido. Isso provavelmente é uma cavidade cheia de líquido no interior. Na radiografia em perfil, a gente vê a mesma coisa. Olha só, uma imagem densa, arredondada, com nível líquido. Toda vez que a gente encontrar uma imagem como essa no pulmão, bonitinha, arredondada, com nível líquido, até prova contrário, isso é um abscesso de pulmão. Uma hipótese complementar é que seja uma doença cavitária com infecção secundária. Mas a primeira hipótese a considerar é um abscesso. O que causa abscesso? Geralmente aspiração, não é não? É assim, lembra da figurinha clássica? A pessoa aspira e o material particulado aspirado vai para a região lá de trás do pulmão, posterior. Por que isso? Porque a gente aspira geralmente deitado. Né? Vira aí, meu filho, virou, ó. Ele aspira, vai tudo lá para trás. É a localização preferencial dos abscessos. Exatamente onde está lá. Não. E por que esse cara aspirou? Porque ele tem epilepsia mal controlada. Viu só? Abscesso de pulmão. Aí ele pergunta qual é a melhor conduta. E eu trouxe essa questão aqui, na verdade, só para problematizar o abscesso de pulmão, para a gente lembrar que, às vezes, um dos agentes possíveis de infecção respiratória são os anaeróbios. E muitas vezes a gente dá muita bola para isso sem precisar. É que é assim, ó, anaeróbio parece ser um problema em infecção respiratória
quando o indivíduo tem um abscesso ou quando tem a pneumonia necrotizante. Pneumonia necrotizante é uma consolidação que está sofrendo necrose, estão aparecendo cavidades dentro da consolidação. Pode até virar um abscesso no futuro, mas ainda não é. É uma consolidação com cavidade, está necrosando o parênquima. Esses dois quadros aqui, geralmente a gente cobre anaeróbio no tratamento, porque são agentes potenciais. Agora tem mais. A gente considera a possibilidade de ter infecção por anaeróbio quando o indivíduo tem uma pneumonia que provavelmente foi aspirativa porque ele tem perda repetida de consciência ou porque ele tem um escarro pútrido. Pútrido é que o cara expectora, todo mundo sai correndo, o cheiro tão ruim, entendeu? Isso pode denotar infecção por anaeróbio, ou naqueles indivíduos que têm dentes em péssimo, não é dente amarelo, é péssimo, entendeu? Gengivas não íntegras e tal, péssimo estado de conservação. Nesse cenário, se tiver indício de infecção aspirativa, localização e tal, vamos cobrir anaeróbio. E como é que a gente faz isso? Se o paciente for tratar em casa, uma boa opção é clindamicina. É uma boa escolha. Se for ficar no hospital, a gente pode usar, por exemplo, uma cefalosporina com clindamicina, ou então um agente específico para anaeróbios, quer dizer, que cubra bem anaeróbio, como um carbapenêmico ou piperacina tazobactam. Beleza. O paciente da questão, 30 anos, aparentemente está bem, né? Febre e tosse há 10 dias. Tem essa radiografia, como é que a gente trata? Vai para casa até prova em contrário. Fármaco de escolha nesse cenário, para abscesso de pulmão, clindamicina. Resposta certa, letra A. Beleza. Só aproveitar, olha a letra B, ó. Ampicilina clavulanato, assim como a piperacina tazobactam pode ser usada para tratar anaeróbio. Ou ceftriaxone isolado já não seria uma boa escolha. Seguido de aspiração, broncoscopia. Não tem que fazer nada de broncoscopia não, nada disso. Biopsiar, imagina. Letra C, ceftriaxone e clindamicina, poderia até ser se fosse internar. Seguido de lobectomia, não. Cirurgia no abscesso de pulmão é para os casos que não resolvam com tratamento clínico e abscessos muito grandes, maiores do que 6 centímetros. Tudo bem? Letra D, Astreonam, pega muito mal anaeróbio. E letra E, esquema para tuberculose, não. Nessa época se usava 3 fármacos só, hoje a gente usa 4, né? Mas o esquema tríplice não tem evidência de tuberculose, aquilo é abscesso. É uma cavidade com nível líquido. Beleza? Muita atenção com pneumonia, cai na prova, essas são as mensagens principais, como tratar, onde tratar, fique esperto, vai cair e a gente vai acertar. Grande abraço.